killers don't stop unless they're caught. What happened to him? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil, e hoje veremos 10 serial killers que ainda estão ativos. It's a crime spree that has drawn little attention in Chicago until now. Nessa lista veremos assassinos que conseguiram escapar da captura desde que apareceram no radar da polícia e que ainda podem estar à espreita hoje. Qual desses te arrepia mais? Conta aqui nos comentários. O Estrangulador do Leste. Em novembro de 2006, 4 corpos foram encontrados em uma vala de drenagem perto de Atlantic City, em New Jersey. In November 2006, the bodies of these 4 women were discovered behind the Golden Key Motel in Egg Harbor Township, their shoes and socks missing. Mais tarde, elas foram identificadas como Barbara Brader, Molly Jean Diltis, Kim Raffle e Tracy Ann Roberts, 4 mulheres que ganhavam a vida como profissionais do sexo na área. As mulheres pareciam ter sido estranguladas, com os corpos enfileirados voltados para o leste. Por esses motivos, o assassino recebeu o nome de Estrangulador da Direção Leste. The media called the killer the Eastbound Strangler, and no one's ever been arrested and charged with this crime. Vários suspeitos foram rapidamente identificados, mas as evidências de DNA recuperadas da cena do crime os livrariam de todos os assassinatos. Apesar de uma recompensa de $25 mil, o Estrangulador do Leste nunca foi encontrado e provavelmente ainda anda livre hoje. When it comes to serial killers, there is nothing scarier than knowing that there is an attacker out there who's killed multiple women according to his profile and has not been identified or even caught. O maníaco de Danilowski. Também conhecido como o maníaco dos olhos opacos, com base em uma vaga descrição dele, o maníaco Danilowski foi responsável pela morte de pelo menos 7 mulheres entre 2004 e 2007. O maníaco tinha como alvo mulheres da cidade russa de Tirapovets, matando 3 delas em um prédio abandonado na rua Danilowski, daí o apelido. Acredita-se que ele esteja ativo desde 1999 e possivelmente tenha sido responsável por outro assassinato em 2010. Mesmo com cerca de 200 pessoas sendo interrogadas e uma recompensa de 500 mil rublos, a identidade do maníaco permanece desconhecida. O maníaco do arco-íris. Entre fevereiro de 2007 e agosto de 2008, a cidade de Carapicuíba, em São Paulo, foi abalada por uma série de assassinatos que permanecem sem solução até hoje. Brazil's gay scene is the most vibrant in Latin America. But the conservative influence of the Catholic Church means it remains mostly underground. Durante esse período, 13 homens gays com idades entre 20 e 40 anos foram enviados para suas sepulturas por um assassino em série, agora conhecido como o assassino do arco-íris. Todos esses crimes ocorreram no Parque Paturis, local frequentado por gays da região. Isso levou a polícia a acreditar que os crimes foram motivados por sentimentos homofóbicos. He doesn't like the gay community. That is the chief reason for this kind of killings. As investigações das autoridades levaram à prisão de Jairo Francisco Franco, policial aposentado. Mas depois de um julgamento em 2011, Franco foi considerado inocente e absolvido dos crimes. Gay groups are outraged the crimes went without investigation for so long. O assassino de Sleepy Hollow. A cidade metropolitana de Pietermaritzburg, em KwaZulu-Natal, na África do Sul, foi aterrorizada por um serial killer no final dos anos 90. Apelidado de o assassino Sleepy Hollow, esse indivíduo tinha como alvo mulheres na área, matando pelo menos 13 delas, e jogando seus corpos perto da movimentada rodovia N3. Todas as suas vítimas foram agredidas e estranguladas com suas próprias roupas íntimas. Após cerca de uma década de aparentemente inatividade, o assassino Sleepy Hollow reapareceu. Em 2007, os corpos de 3 mulheres assassinadas da mesma forma foram encontradas na mesma rodovia. Dessa vez, porém, o assassino queimou os cadáveres irreconhecíveis. Até o momento, o assassino Sleepy Hollow nunca foi identificado. O estripador de Belize. A primeira vítima do estripador de Belize foi a jovem Sherry Lee Nicholas, desaparecida em 8 de setembro de 1998. O seu corpo foi encontrado cerca de um mês depois, vestindo as roupas de outra garota desaparecida 2 dias antes. It was 8th of September. My daughter, Sherry Lee Nicholas, went to school and she didn't return. O assassino de Nicholas enviou ondas de choques por Belize e foi a primeira das 5 mortes atribuídas a esse assassino em série. 2 grandes suspeitos foram investigados. It was evident that there was a serial killer lurking in the old capital. O primeiro, Michael Williams, foi exonerado depois que uma das vítimas desapareceu enquanto ele estava sob custódia policial.
Abilene City mechanic Michael Williams was arrested and charged, but due to insufficient evidence, the then 40-year-old resident was exonerated of the crime. Acredita-se que o segundo, Lonnie David Franklin Jr., um serial killer americano apelidado de Green Sleeper, estava em Belize na mesma época dos assassinatos. No entanto, ele morreu em 2020 antes que pudesse ser acusado dos crimes. O assassino I-70. A rodovia interestadual 70 é uma das mais longas dos Estados Unidos, conectando vários estados entre Utah e Maryland. Em 1992, essa rota se tornou o campo de caça de um indivíduo perigoso, conhecido como o assassino da I-70. Well, this particular person is mobile, is quite obvious, so that makes it very difficult to catch someone like that. But we do have the capability of comparing our notes with those of the investigators in other cities. Os casos confirmados atribuídos a ele incluem a morte de 6 pessoas que trabalhavam em lojas de conveniência ao longo da rodovia. A maioria das vítimas eram mulheres jovens e morenas. These drawers contain thousands of names, possible connections to a 1992 crime spree that left 6 people dead across 3 states. A única exceção foi Michael McCall, a única vítima masculina do assassino I-70. E acredita-se que o seu assassinato foi um caso de identidade trocada. Mesmo com 2 esboços policiais e uma descrição física detalhada, os investigadores nunca conseguiram identificar nenhum suspeito nesse caso. I'd say most tips right now are people that know someone or have seen someone that resembles the composite. O assassino de Jeff Davis. Em meados dos anos 2000, a paróquia de Jefferson Davis, na Louisiana, foi lançada no centro das atenções nacional devido a uma série de assassinatos não resolvidos. A large investigation was launched to solve the mystery, but still no answers, just mounting frustration among some in the community. 8 mulheres, agora conhecidas como Jeff Davis 8, foram mortas e jogadas em pântanos e canais ao redor da cidade de Jennings, durante um período de 4 anos. A fisherman made the first gruesome discovery May 20th, 2005, in a canal off Highway 1126. A conexão entre os casos é impressionante, pois descobriu-se que todas as 8 vítimas se conheciam muito bem, sendo 2 delas primas. As vítimas, em algum momento de suas vidas, também atuaram como informantes da polícia e até denunciaram umas às outras. Isso levou algumas das suas famílias a acreditar que a polícia estava de alguma forma envolvida em suas mortes. While information is hard to come by, many believe the answers are on the streets, in the circles these girls travel, by day and by night. Essa teoria foi apoiada pelo livro de 2016, Murder in the Bayou. O estrangulador de Chicago. As mortes de pelo menos 50 mulheres nos lados sul e oeste de Chicago entre 2001 e 2018 deixaram a polícia intrigada por anos. What does your algorithm show you about pattern killings in Chicago? The algorithm is signaling red alert that there have been far too many strangulation murders, mostly of African American women whose crimes went unsolved. A maioria das vítimas compartilhava algumas semelhanças. Elas eram, em sua maioria, trabalhadoras do sexo negras na área e tiveram desentendimentos anteriores com a lei. Como a maioria delas foi estrangulada até a morte, o seu assassino ou assassinos ainda não foram identificados e ganhou o apelido de estrangulador de Chicago. It's unknown whether the murders are connected, but for years, many in the community have believed a serial killer is preying on poor and disenfranchised women. Embora alguns dos casos tenham sido resolvidos e encerrados, vários deles ainda permanecem arquivados até hoje. Uma força-tarefa criada em 2019 para reexaminar o caso não relatou evidências de que fosse necessariamente obra de um único perpetrador. When you hear about like 2 bodies, you think you're nuts. When it gets to 6 and you're hearing stories about other bodies, you start to think that probably not the most common method of settling a drug dispute, right? Like this isn't someone got shot. O colecionador de ossos de West Mesa. Em fevereiro de 2009, Christine Ross levou seu cachorro para passear em West Mesa, em Albuquerque, no Novo México, quando o cachorro tropeçou em um fêmur humano. Isso levou à descoberta de ossos pertencentes a 11 mulheres falecidas que haviam sido enterradas. Their bodies were in shallow graves, scattered across a 100-acre plot of land being prepared for development. Almost all of the women were Hispanic. Depois de quase um ano, a polícia finalmente conseguiu identificar as vítimas. Todas desaparecidas entre 2003 e 2004. For the families of the victims, it's been a long wait for justice.
Os assassinatos foram atribuídos a um único assassino em série não identificado, apelidado de colecionador de ossos de West Mesa, mas a polícia também suspeita do envolvimento de uma quadrilha de tráfico. De qualquer forma, nenhum suspeito foi acusado dos crimes. Então, a identidade do indivíduo ou dos responsáveis ainda permanece um mistério. We have eliminated many suspects. At this time, there are a number of people who are being investigated as persons of interest. Thompson didn't go into detail on the other suspects, but did say most of them have stemmed from tips. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. O assassino em série de Long Island. Quando Shannon Gilbert, de 24 anos, desapareceu em maio de 2010, a polícia conduziu uma busca por ela ao longo de Ocean Parkway, em Long Island, em Nova York. Embora a busca não tenha encontrado Gilbert, o que eles encontraram foram os restos mortais de outras 4 mulheres. And the surprises kept coming. I'm called and, Chief, we found another set of remains. They find another one and another one. We were dealing with a serial killer. O que começou como uma investigação sobre o paradeiro de uma mulher se transformou em uma caçada a um maníaco furioso, o serial killer de Long Island. Nos meses seguintes, a polícia encontrou mais restos mortais pertencentes a outras 6 pessoas. So far, 11 bodies have been discovered. 4 of them now officially listed as victims of this serial killer that's been dubbed the Long Island Ripper. O assassino visava principalmente profissionais do sexo que colocaram anúncios no Craigslist. A longa investigação apresentou vários tipos de suspeitos, mas sem prisões feitas, o serial killer de Long Island pode muito bem ainda estar à espreita. A very complex case, but I can tell you that we are fully committed to this investigation. What I want most is answers and justice, and I also want the world to know my sister mattered. Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.